Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, hoje teve a entrevista do Carille lá os jornalistas e tal. Ele já havia dado uma entrevista em off, né, não tão formal quanto a de hoje. E a hoje, né, mais para coletiva, ele destrinchou lá bastante coisa, né? Gostei muito aí do Carille, né? Lembrei agora do Doriva. Quem não lembra quando o Doriva assumiu o Vasco, que ele quis falar do esquema tático dele, aí o Eurico, ops, não fala nada, não dá pro inimigo as nossas armas e tal. O Eurico foi e cortou o Doriva, né? Com relação ao esquema tático. E aí o Carille hoje falou sobre esquema tático. É bom que ele tenha falado, né? Só lembrei desse fato engraçado, que lá atrás, quando o Doriva assumiu o Vasco, né? Campeão em 2015, o Jorginho, campeão em 2016, né? Acho que é isso, 15 e 16, salvo engano. Não pôde falar, né? Mas vamos lá. Eu fiz umas perguntas ontem ao Carille no vídeo que eu soltei, e sempre sou muito criticado aqui, né? Vem um, vem outro. Os caras perguntam o que eles quiserem e tal, cada um pergunta o que quiser e tal. Concordo. Mas pro vascaíno, pro torcedor do Vasco, que fala que o cara fala o que ele quiser, não é uma boa. O torcedor do Vasco quer que o Carille fale o máximo possível, né? E eu tinha aqui elaborado umas perguntas ontem, né, para que pudessem ser feitas, uma brincadeira, né, ao Carille pelos repórteres, jornalistas e tal, youtubers, né. E hoje até o Lucas do canal Gigante estava lá, né, um dos caras que bota mais fake na internet. Todo dia é fake, né, canal Gigante, acho que é canal Gigante do Vasco, Lucas alguma coisa, né. E, inclusive, com relação ao Lucas, uma coisa muito engraçada, né? Não sei se esse garoto tem parafusos a menos, não. Porque ele tem um vídeo no Kawaii que ele fala assim, ele fica puto com o Verratti, que segundo ele o Verratti está extorquindo, é um extorsionário, está extorquindo o Felipe, querendo cobrar mais, querendo aumentar o salário, fazendo boquinha, fazendo não sei o que e tal, né? E no final ele fala assim, Verratti, pode ir embora, sai daqui e tal, como se o Verratti já realmente estivesse fazendo isso com o Pedrinho. Então não é só botar capa enganosa, é pegar conteúdo fake, não é só conteúdo fake não, é conteúdo enganoso também, né? Já colocou na conta do Verratti uma possível cobrança ao Pedrinho por aumento de salário, blá blá blá, disse que o Verratti estava com a cara emburrada e o Carille falou assim, não vi isso não. Verratti não tá com a cara emburrada não. Mas, voltando aqui pro canal Gigante do Vasco, o Lucas, no Kawaii, ele falou uma coisa muito engraçada, cara. Parece que o maluco não tem assim, tico-teco, né? O Verratti tem idolatria, mas não é ídolo. Eu quero que algum inscrito meu aqui, ou algum espectador, por favor, me ajude a entender essa questão filosófica. Canal Gigante Vascaíno do Vasco, Lucas, né? O Verratti tem idolatria do torcedor, mas não é ídolo. Então eu conclamo, eu suplico algum inscrito aqui, espectador, né? Que me ajude a entender essa questão filosófica, né? Confesso que bugou meu cérebro, né? Se uma pessoa tem a idolatria de alguém, esse alguém tem essa pessoa como ídolo. Mas o Lucas, do canal Gigante do Vasco, disse que não. Bom, vamos começar a falar sobre aqui a entrevista do Carille, né? A coletiva e tal. Gostei muito dele falar, meu esquema é 4-2-3-1, ponto. Acabou. E usei muito isso no Santos. Ele fala, joguei no Santos ano passado, no 4-2-3-1, né? E disse também que já jogou no 4-2-4, com dois pontas
jogando por dentro. Que em tese, um 4-2-4 com 2 pontas jogando por dentro, na prática vira um 4-4-2. É só a gente pensar um pouco, né? Uma linha de 4, 2 volantes, 4 atacantes, né? 4-2-4, nessa disposição que o Carille falou. Se 2 pontas jogam por dentro, compõem por dentro, vira um 4-4-2 na prática. Então eu gosto também dessas variações, 4-2-3-1, 4-4-2, né? Maior robustez ao meio de campo, para evitar a transição ofensiva com muita gente contra o nosso time e ajudar a nossa transição ofensiva contra os caras, né? Para dividir marcação, rapidez, né? Eu sempre lembro lá aquele gol que a gente fez contra o Flamengo no empate, que a gente fez uma transição do primeiro terço, né? O ideal seriam as transições do segundo terço, um perde e ganha rápido e tal, mas eu gostei dessa fala do Carille, né? Já disse aqui que o Carille não é o técnico dos sonhos, mas para o time do Vasco hoje, para competir, é o cara, né? Ah, mas ele no Santos tinha o elenco mais caro, o não sei o que e tal. Vai jogar a segunda divisão, vai ver como é que é difícil. O Vasco caiu, não subiu no primeiro ano, subiu no segundo, né? E não subiu campeão, não. O Vasco jogou 5 vezes a primeira divisão, a segunda divisão só ganhou uma vez, né? Então, seguindo aqui, ele disse também algumas coisas interessantes. Falou sobre a expectativa de chegada de jogadores. Carille falou, tenho a expectativa de chegada de jogadores. Fatalmente, jogadores que devem sentar à mesa com o Felipe para falar, Felipe, eu quero esse, quero aquele, né? Perguntado também se ele tinha uma competição na qual ele ia predilecionar, ele falou que não, né? E não de forma muito interessante. Vou jogar as competições as quais eu for indo bem, essas são as predileções. É interessante isso, né? Que às vezes um time, por exemplo, o Atlético Mineiro no passado, ele colocou lá como meta Copa do Brasil e Libertadores. E cagou pro brasileiro. Não ganhou, nada ganhou, né? Então é bom que você jogue as competições. O Botafogo foi jogando, né? Foi jogando. E acabou campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então você vai jogando, vai vendo o seu desempenho, né? E vai trabalhando nessas competições ou na competição que você está melhor. No caso, o Botafogo nas competições melhores, que foi Libertadores e Brasileiro, né? Então eu não gosto quando o cara prioriza, predireciona. Acho interessante isso, né? O próximo jogo é sempre o jogo mais importante. Gostei dessa situação dele, né? Seguindo aqui, e disse, claro, é orgânico isso, né? Vou me dando bem, organicamente eu vou botando as minhas fichas nessa competição, né? Falou que o elenco do Vasco, quer dizer, o elenco do Vasco não é forte, mas também não é fraco, razoável, né? Ele disse aí, né, que tem a volta do Paulinho, do Estrela, do Jair, né, do Watson, o time está reforçado, só que ele poderia ter dito também JP, né? Para efeito de meio de campo, para aquele balanço, né, atacar e defender e tal, compor, né? Junto com Paulinho, Jair, Hugo Moura e Cocão, o JP é muito mais importante que o Estrela. Estrela é outro tipo de jogador, é o cara que vai criar mais, né? Então você vai contar com o Estrela mais na parte criacional, né? Não naquela parte de marcação. Então, como ele mencionou os jogadores mais de meio de campo para marcação, coloca o JP. A Estrela tá mais próximo de função de criador, né? Falou sobre o Coutinho e falou sobre o Payet, que em tese ele acha que podem jogar juntos. É um discurso de qualquer cara, né? Não dá para jogar assim. Os melhores têm que jogar junto, tal. Hoje no futebol com intensidade não joga, a não ser que você bote 3 volantes, né? Como o Vasco jogou aí nos últimos 3 jogos do Vasco, inclusive com o Felipe, ele colocou 3 volantes, né? Aí se você bota o Couto, quarto homem de meio de campo, bota Payet e Verratti, beleza, até joga, né? Inclusive, não o tempo inteiro. Você vai ter que mudar. A intensidade não é só
em períodos, né? No jogo inteiro. O time tem que ter intensidade do tempo inteiro. Se o time cair de intensidade, você vai mudando as peças, vai mudando os jogadores, né? Tira um, bota outro. Isso é basilar, né? Falou também do Alex Teixeira, e eu também já disse sobre o Alex Teixeira, né? Uma análise que você faça do Alex Teixeira no 4-3-3 é uma sacanagem. Botar o cara para voltar para marcar atacante, marcar lateral do time oponente, né? Sem defender o Alex Teixeira, vamos analisar no 4-4-2, né? Vamos analisar um atacante no 4-4-2, não aquele ataque, não aquele jogo suicida de 4-3-3, que é sem a bola, que o Vasco tem que correr igual um maluco, né? Disse também que vai priorizar a bola. O Carille disse que vai priorizar a bola, eu gostei muito disso. Uma promessa dele, vamos valorizar a bola, né? Não vamos jogar só de forma reativa, eu gostei disso, né? Disse que gostou das instalações de CT, é um CT funcional, sem luxo, ótimo, né? E disse uma coisa também interessante, né? Ninguém cravou o Carille no Vasco, ninguém sabe nada, nem youtuber nem jornalista. E todo mundo colocou o Balbuena no Vasco. Balbuena fechando, não sei o que, nada tem Balbuena, não tem Balbuena porra nenhuma, ele falou hoje. Não tem nada de Balbuena, foi uma sondagem, né? O time dele não quis deixar de contar com o jogador, acabou, não tem história alguma, tudo fake, né? Seguindo aqui, ele falou do João Vitor e do Piton, né? Com relação ao sistema defensivo, né? Sendo que o João Vitor sai muito do seu espaço, né? Quando joga pela direita, ele ataca bastante como um lateral, apoia bastante como se fosse um lateral, e quando está pela esquerda, cai por dentro para tentar arrastar a bola, né? Então, que é um time defensivamente mais forte, tem que ver isso aí. O próprio Piton, ele não é bom na parte defensiva, nunca foi, né? Então, defesa bem postada, blá blá blá, talvez uma trinca ali com o PH junto com os outros dois zagueiros, né? Não o Piton fazendo parte intensiva da defesa, nunca foi, né? Continuando aqui, ele falou do Santos, que jogou com linhas altas ano passado, e pode jogar no Vasco assim, com linhas altas, com posse de bola. Gostei disso, né? Ele disse que teve fase, sim, de ser rotulado como retranqueiro, porque ele tinha times ruins. E ele retrancou o time para poder ter resultado. Concordo com isso, né? Às vezes você pode dizer, fulano de tal, não estou dizendo sobre o Carille, estou dizendo um técnico qualquer. Você colocá-lo como retranqueiro, às vezes o cara não tem peças, né? Tem que jogar conforme ele pode, né? Aquela frase, né? Sabendo sofrer, né? Sendo que sabendo sofrer, atacar também de quando em vez. Só lá atrás não é saber sofrer, né? Gostei dessa fala dele, né? E ele disse, alguém perguntou lá, quais são as principais carências do Vasco? E ele falou, né? Olha, um zagueiro, né? Notadamente pelo lado esquerdo, que o João Vitor vai jogar pelo lado direito, sendo que o João Vitor também joga pelo lado esquerdo, né? E um ponta com profundidade. Pelo lado esquerdo, poderia ser, porque hoje nós temos deficiência dos dois lados do ataque, nas duas pontas de profundidade, não temos nenhum nem outro. O Adson não tem profundidade e não volta tão cedo. Ele acabou de dizer que na primeira fase aí, nos primeiros treinamentos, nos primeiros jogos, não vai contar com o Adson. E nem pode, né? Adson, JP, Estrela, Jair, Paulinho, muito cuidado com essa gente, para não fazer o que fizeram com o Coutinho, colocá-lo antes do tempo, para o cara ter cãibra na barriga, né? E não estourar a musculatura. Então, são dois pontas que façam gols, ninguém fala isso. Tem que trazer ponta que faça gol, porra. Fica trazendo ponta que não faz gol, ponta de assistência. Ah, o cara tem 150 jogos na carreira, 3 gols. Não serve para jogar no Vasco. Não serve para jogar em time algum, porra. Ponta tem que fazer gol, né? A gente teve aí uma porrada de ponta que fazia gol. O maior deles aí, né? A gente tinha Edmundo. E achar que ponta não tem que fazer gol, tem que fazer sim, né? Seguindo aqui, né? Ele disse que veio a São Januário uma vez, dentro da torcida do Vasco, ver lá o time do Vasco,
para ajudar lá na Libertadores, não sei o que e tal, blá blá blá. Engraçado. Eu sempre falo de olheiro, né? O poder do olheiro. Leva um cara lá, bota ele para analisar, um cara que entenda de futebol, né? Vê o cara em campo, em loco lá, como é que ele se posiciona, se ele treme, se ele não treme, né? E tal. Isso é muito importante. Seguindo aqui, ele falou que não vê o Coutinho jogando por fora. Sempre disse isso, né? Coutinho tem que jogar centralizado. Se tiver alguém para jogar por fora, é o Payet, não o Coutinho, né? Diz também que o Estrela tem que ser utilizado mais centralizado, também concordo, né? Disse que não viu muita coisa de Estrela, mas Estrela é mais centralizado, mais classicão, né? Mais um meia classicão, cara tal, né? Disse que talvez ele possa ser um pouco lento e tal, né? E ainda esculachou até os jornalistas, né? Foi feita uma pergunta lá, né? E ele contradisse lá o pessoal, né? E blá 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 e tal. Disseram Maurício Lemos, Samir, né? Não tem proposta alguma pelo Samir, né? Você é esculachar os caras. O nego tá colocando o Samir no Vasco já, né? Então, essa foi a pincelada que eu dei aí sobre a entrevista do Carille. Quando o Carille assinou com o Vasco, eu soltei um vídeo sobre o Carille, soltei um vídeo sobre ele, né? Dizendo, olha, pro Vasco não é tão ruim assim não. Pro Vasco, os jogadores que tem para competir, né? Vai ser uma boa. Não contar com um cara que saiba pegar os jogadores e fazer algo melhor, competir, né? E para fechar aqui, realmente, ele disse que está, claro, aguardando jogadores que já tem, e os que vão vir para poder montar um esquema tático. Esse foi o grande recado do Carille. Estou aguardando jogadores que eu tenho e que vão vir para eu fechar o meu esquema tático. Gostei disso aí, né? Lá atrás, o Luxemburgo já falava isso. Não adianta você chegar lá e ir para um time com um esquema tático definido. Se não tiver jogador, não adianta. Você tem que ir para um time, analisar aquelas peças, né? Ou melhor, tem que ir para um elenco, analisar as peças, para montar um time do elenco com base no que você tem lá. Se gostou do comentário aqui, dos meus comentários, te inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.